Bem, gente, então vamos para a última parte dessa tarde, né? E dando continuidade então ao nosso seminário, a gente começou a falar sobre as defesas do ego, né? Então, o que a Joana vai colocar em relação a esse processo todo, né? Que a gente viu que o autodescobrimento, o autoconhecimento é uma nova condição que se apresenta hoje nessa proposta da espiritualidade de uma nova condição psicoespiritual da nossa maturidade evolutiva. Então está chegando um momento que a gente já pode ser mais verdadeiros conosco mesmo, né? E aí, então, Joana vai colocar que a criatura que não se conhece atende ao ego. Então, é o momento, justamente, dessa virada, do ponto de vista espiritual, né? De poder abrir mão dessa consciência menor, dessa consciência pessoal, dessa consciência mais limitada, em favor de um despertar do self, ou seja, de uma consciência da nossa realidade imortal, espiritual, e do que envolve essa essência espiritual da qual todos nós reflete a nossa realidade como um todo. Então a Joana vai falando, né, de que de uma certa maneira a gente, na medida que a gente não se conhece, esse ego, como eu falei para vocês, vai fazendo arranjos, esquemas para poder se manter nesse lugar ilusório, né? Então ela cita muitas vezes a pessoa se colocar como vítima, para ter a simpatia, para ter a compaixão e o amor dos outros, né? Essa ideia da carência, que em vez da pessoa se propor num alto amor, de uma dignidade espiritual, porque a Joana ela é muito enfática, né? Da gente poder realmente assumir a nossa força pessoal, a nossa potência espiritual, através da dignidade, do alto amor, da confiança em nós mesmos. E quando a gente abdica disso, a gente entra nessa carência e a necessidade de buscar no outro essa potência que é nossa, né? E aí ela fala, então, dessa validação que é buscado na outra pessoa, junto com a arrogância e orgulho, que impede o despertar da nossa consciência, esse processo de autoconhecimento. Então, ela vai dizer que o autodescobrimento amadurece o ser, facultando-lhe compreender a necessidade, a descrição que induz ao crescimento interior, à plenitude. Então, o autodescobrimento como uma condição essencial para que a gente possa romper com essas armadilhas do ego e poder não fazer da defesa um jogo de fuga que impede a gente de progredir na nossa caminhada evolutiva. O ego, diz a Joana, deseja dominação e, na ânsia de promover-se, nada mais logra do que projetar a própria sombra profundamente prejudicial e iníqua. Então tudo aquilo que a gente nega em nós, né, a gente vai projetar no outro. Então toda a sombra nossa, porque a gente não pode fugir de nós mesmos, né? Tem uma frase de Nietzsche que o Jung citava que diz: procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. Então, ele é bem pessimista, Nietzsche, né? Então, assim, se a gente vai ser o pior ou o melhor de nós mesmos, a gente não sabe. Mas o Jung vai, a partir de Nietzsche, falar assim: ninguém pode fugir de si mesmo. Porque eu não posso dizer, Gelson, uma parte tua fica lá no hotel, tua parte chata, tua parte enjoativa, tua parte sei lá o quê, e o resto tu vai lá para a rua. Não, eu venho com a minha natureza toda. Então, eu não tenho como fugir de mim mesmo. E essa natureza vai estar aqui. Em algum momento eu vou me trair. Em algum momento eu vou ter que olhar para mim e realmente encontrar, seja o melhor ou o pior de mim. Então, de uma certa maneira, né, na medida que eu não consigo me reconhecer e assumir aquilo que me pertence,
então eu começo naquilo que a gente chama de uma cisão. Porque o ser neurótico é o ser dividido. O Jung tem vários conceitos de neurose. Um conceito de neurose, por exemplo, é um sofrimento sem sentido. Quando tu sofre sem sentido é porque tu é neurótico. Um outro conceito de neurose, unilateralidade. Tudo que eu sou muito unilateral, só vejo um lado da moeda e perco o outro lado, eu sou neurótico. Tá? E outro conceito de neurose que também tem a ver com unilateralidade é um ser dividido. Então, a gente não pode esquecer que diabolos é aquele que divide. O diabólico é o dividido. Então, o diabo divide. E o simbólico, o símbolo, quer dizer, reunir. Então, a imagem do símbolo é uma aliança que tinha sido partida e que agora esse ciclo que representa a totalidade está sendo recomposto novamente. Então, o simbólico reintegra, reúne e o diabólico divide. Então, o ser diabólico é o ser neurótico, é o ser dividido, né? Então, essa é essa visão do Jung, né? Então, de uma certa maneira, tudo que está dividido em mim, que eu não reconheço, se torna diabólico dentro de mim. Que me divide e divide os outros também, porque daí, de uma certa maneira, eu crio confusão, porque aquilo que eu não enxergo em mim, eu vou colocar no outro, criando situações que não são muito interessantes, né? Então, o papel do ego, né, assim como a persona, é essa função de adaptação. O ego tem que entrar na encarnação, tem que criar uma identidade e se adaptar à nova vida para justamente poder possibilitar que a experiência espiritual, né, possa acontecer. Só que, na medida que fico preso nessa identidade parcial, limitado dessa encarnação, né, e na consciência coletiva também, ou seja, a consciência do mundo, não a consciência das leis divinas, né, eu começo, de uma certa maneira, a estar preso em papéis, em jogo do mundo, em esquema de imagem que, na verdade, sustenta esse mundo medíocre que o mundo faz para não ter que amadurecer e crescer, porque o mundo, né, ele faz um jogo de nos arrastar para uma inconsciência, nos manter nessa inconsciência, como uma forma, né, de não ter que evoluir, porque há um pacto de mediocridade, de inconsciência no mundo, né? A gente vê isso em todos os momentos, né? A gente vê isso na política, né? Os caras fazem lá reuniões mundiais de vamos promover o ar, né? Vamos melhorar o ar do planeta, vamos reduzir, tal, tudo no papel. Na hora dos interesses, né? Então, há um jogo, na verdade, que a gente finge que quer mudar, mas no mundo, na verdade, está ainda comprometido pela ganância, pelo materialismo, pelo consumismo e todos os valores que se opõem aos valores espirituais, fazendo esse jogo, né? Onde a gente vai se perdendo de nós mesmos e perdendo a conexão, então, com a nossa alma. Então, todo mecanismo de defesa são inconscientes, né? Então, são mecanismos que a gente se utiliza. Mas Gelson, mas a gente criou um mecanismo porque alguém dentro de mim fez esse arranjo. Então, é inconsciente para o ego, né? Então, o ego, apesar de ser um mecanismo de defesa do ego, né, é como se o ego não quisesse enfrentar ou tivesse dificuldade, né? Mas existe um elemento básico de funcionamento psíquico que a gente chama de negação, que a gente vai ver ali que é um mecanismo de defesa que está por trás de todos os demais mecanismos de defesa, a negação e a repressão. Tudo que a gente não suporta, tudo que é difícil para a gente, tudo que a gente não quer lidar, a gente reprime e nega. Então, o mecanismo de defesa, os outros mecanismos de defesa, é um desdobramento da negação e da repressão. Tá? Então, por isso que ele é inconsciente, né? Então, de uma certa maneira, né, já existe da nossa parte
uma resistência, já existe da nossa parte uma fragilidade, já existe da nossa parte um medo, já existe da nossa parte uma certa infantilidade, uma acomodação, que faz com que inconscientemente eu já reaja e crie essa defesa. Né? Assim como o corpo faz de maneira automática também, né? E às vezes essa defesa adequada e inadequada. O que faz que a minha leitura do corporal eu provoque um tumor, né? Ou que eu consiga fazer um caminho onde eu não preciso fazer um tumor, uma doença autoimune? Quais são os caminhos do meu adoecimento? Né? Vai depender de processos internos, que não passa pelo ego, mas que foi construído por mim mesmo. Né? Para minhas condições internas, por questões de dinâmica da minha natureza e condicionamentos que eu faço e processos emocionais que possibilitam que o percurso do adoecimento se dê de um jeito ou de outro jeito, ou de um outro processo de enfrentamento, de lidar com a realidade das questões corporais. Então, de uma certa maneira, todo esse movimento de defesa se dá de maneira inconsciente para poder me defender de algo que é muito difícil para mim lidar, ou de aceitar, ou de suportar, ou que eu não queira pagar o preço por fuga, por incapacidade de amadurecimento. Então, o mecanismo de defesa está servindo de várias coisas em relação ao ego. O ego é frágil realmente e não suporta. O ego não compreende e não consegue entender e lida mal por não entender. Ou o ego quer fugir, não quer se comprometer, não quer crescer. Então, vários motivos fazem com que tu realmente crie esse mecanismo para poder camuflar, se defender ou suportar a realidade. Então, os mecanismos de defesa ajudam a evitar a dor, né? E o sofrimento causado quando entramos com uma verdade íntima. Porque Joana de Anjos disse: fazer consciência é um parto doloroso. Né? Então, todo o processo de tomada de verdade, de conscientização, de enfrentamento de nós mesmos, no primeiro momento é doloroso, depois é libertador. Depois gera frutos positivos. Mas no primeiro momento dói, é difícil, porque bagunça o esquema que a gente já está, né, estratificado. É que nem limpar uma casa, né? Se quer limpar bem, tem que tirar as coisas do lugar, tem que arrastar a cadeira, mover o móvel. Então, pelo menos bagunça, né? E dá uma dor de cabeça. Puxa, mas se todo mundo se preocupa com a bagunça agora e vai no movimento, depois é bom. Então, de uma certa maneira, arrumar nossa casa interna gera trabalho, gera bagunça, gera dor, porque eu tenho que me confrontar com realidades que, por medo, por temor de não ser amado, por culpa, eu tenho dificuldade de aceitar que existe dentro de mim. Né? Mas, de uma certa maneira, né, esse processo, depois do confronto, né, vai, né, gerando uma capacidade de superar aquela dor. Mas, geralmente, os mecanismos de defesa então, são usados justamente para mim não sofrer. Para evitar dor, sofrimento ou pela minha fragilidade, igual, pelo medo de enlouquecer. Então, para mim não enlouquecer, né, o que acontece? Ou eu somatizo, né, ou o corpo enlouquece no meu lugar, para não enlouquecer, ele faz um suporte, né, e um dreno das questões emocionais, ou cria uma defesa psicológica, uma forma de suportar aquele enfrentamento. Então, não é só a dor do sofrimento, mas é também daquilo que é insuportável do ponto de vista da minha capacidade naquele momento psicológico. Tem certas coisas que realmente são tão dolorosas para mim, mexe tanto comigo, que eu não tenho condições de enxergar aquilo. E por isso que Lísias e Laura tiveram só a liberdade de ler as vidas deles até 300 anos atrás. Porque eles não iam conseguir ter maturidade para suportar o confronto com questões que ainda são muito dolorosas. Imagina
eu tomar consciência que eu, de repente, assassinei crianças e carrego ainda, né, dentro de mim muito sangue derramado né, eu fui o agente de um desastre coletivo em certa parte da história da humanidade. Então, são coisas realmente difíceis para mim lidar, né? Eu tenho que ter uma capacidade de poder reconhecer minha limitação e suportar minha pequenez para não ser tragado pela culpa e pelo remorso. Então, são processos que realmente nem sempre eu tenho maturidade e capacidade de suportar. E por isso a defesa, às vezes, ela é necessária, né, gente? Às vezes aquele tampão lá, né, tá cobrindo, né, um buraco que se eu abrir, vaza a água e rompe todo o dique, né? Então, aquele dique que está lá é necessário, né? Mas qual é o problema da defesa? A defesa, quando ela é muito maciça, e quando é uma defesa só, ela se torna precária e perigosa. Então, o Jung fala que muitas vezes a gente se torna autista, né? No sentido de que a gente fica alheio da realidade e vai criando uma pseudo-ideia de mim mesmo e uma fuga da vida, vivendo, né, um não enfrentamento da realidade. A gente sabe que alguns tipos de autismo, né, não todos, há uma dificuldade de enfrentar a reencarnação. Então, eles ficam para dentro, né? Tanto é que muitos autistas eles evitam olhar, e se tem imagem de olhos, eles não optam que olhos é o símbolo da consciência, né? Eles precisam de rotinas muito repetitivas e seguras para não desequilibrar, porque às vezes tem ali um processo de um temor de enfrentamento, né? Que eles acabam criando uma defesa como uma forma de proteção ao enfrentamento da vida. Alguns tipos de autismo. O autismo tem um espectro muito grande, tá, gente? Então, não é todos os autistas. Mas a gente pode ter esse autismo no sentido então, mais genérico, né, de ficar para dentro. Então, quando a gente fala de autismo aqui, é no sentido de a gente ir para dentro e criar um distanciamento da realidade, criando então essas defesas como uma forma de não se confrontar com a realidade. Então, e Joana e os psicólogos vão dizer que todas essas defesas, então o que acontece? Se por um lado elas são necessárias em alguns momentos, por outro lado elas impedem o amadurecimento da personalidade. Então eu não consigo mudar, né? Então, porque eu faço sempre da mesma maneira, e se alguém quiser desejar eu faço de outra maneira, eu não permito. E aí eu não consigo criar caminhos novos, criativos e possibilidades outras para o meu crescimento, né? E aí eu deixo de ganhar consciência, eu deixo de buscar novos recursos. Quando a gente fazia a cadeira de psicopatologia na faculdade, que é o estudo das doenças mentais, né? Então lá vamos estudar histeria, daí tem os sintomas, os padrões histéricos, né? O que agora chamam de transtorno histriônico, né? Histeria é um termo antigo. Depois vamos ver o obsessivo compulsivo, o fóbico, a personalidade né, tal, né, perversa. Daí a gente vinha a aula lá, puxa, eu sou histérico. Encaixa um monte de coisa, eu sou histérico, eu descobri histérico, eu não ia dormir. Daí vinha a aula de fóbico. Eu sou fóbico. Eu sou fóbico, que um monte de coisa de fobia. Então, a gente se identifica com todas as doenças, né? Daí o professor um dia falou assim, por acaso, vocês estão identificando todas as doenças em você? Quem é que está se enxergando em todas as doenças, né? Daí está com medo de levantar, daí levanta um dedo, outro, daí fica, tá, porque esses que se identificam com todas as doenças são os sãos. O problema é que você se identifica com uma doença só, né? Porque daí tu fica só com um jeito de funcionar. Então, justamente, os traços de personalidade e esses sintomas representam formas de adoecimento, mas formas de defesa também. Então, se tu tem várias defesas, né, tu tem um caminho, não pode ir por aqui, né,
fiquei ansioso. Agora eu fiquei obsessivo. Agora eu fiquei histérico. Tu tem vários caminhos para poder encontrar um jeito de lidar com a vida. Quando tu tem um único jeito, daí tu tem um jeito mais empobrecido. Por isso que uma defesa só, né, uma estrutura rígida, quanto mais primitiva for a defesa, quanto mais rígida for a defesa, quanto mais pobre for a defesa, quanto mais essa doença for única, mais perigo tem. É como a autoobsessão, né? Se eu fico numa ideia só, no monodeísmo, eu fico num processo de empobrecimento. Tudo é isso. O paranoico, né? Eu tenho uma ideia só, tudo está me perseguindo, todo mundo está me olhando, todo mundo está me... Né? Então o paranoico, ele ficou preso numa fantasia e toda a vida dele é baseado nessa fantasia que alguém está olhando para ele, que alguém está julgando ele, que alguém está criticando ele. Então ele está ele gera um sofrimento tão grande que aquilo se torna uma doença, paranoia, e ele se sente perseguido por tudo e por todos. Por quê? Porque ele só vê um único caminho, né? Que se ele viesse outras fantasias e outras formas de lidar com a vida, aliviaria esse estado emocional. Então, quanto mais a gente está preso numa única defesa, num único padrão de funcionamento, mais problemático é o processo psicológico. Então, o problema não é só de ter defesa, é a forma como a gente assimila essa defesa, e se essa defesa for muito rígida e muito empobrecida, isso está falando de uma condição emocional mais frágil. Porque quanto mais frágil eu sou, mais eu me agarro. Uma coisa de salvamento, né? Me agarro naquela boia, naquele pedaço de toco, e não consigo pensar mais nada. Ah, mas eu posso ter uma outra coisa, tem uma outra pessoa ali, tem alguém que posso fazer um sinal, eu posso, né, encontrar um outro toco maior, uma boia. Não, eu acredito que a minha vida depende daquele toquinho apenas, e fico jogando todas as fichas naquele toquinho. E não consigo pensar em outra coisa. Não consigo ver outra saída. Então, de uma certa maneira, eu fico preso naquele funcionamento, naquela defesa, achando que a minha vida depende só daquilo. E aí, de uma certa maneira, isso restringe a minha capacidade de me salvar e encontrar um caminho mais favorável em relação àquela situação que eu estou vivendo. Vamos para o mecanismo de defesa. Então, um dos caminhos de defesa começa pelo recalque, ou repressão, ou a negação. Tá? Freud foi o cara, né, que começou a pensar nos mecanismos de defesa. Né? Ele foi o psicanalista, né, o pai da psicanálise, e ele falava então desse conflito entre o id, que é movido pelo princípio do prazer, para Freud, os impulsos, os desejos do inconsciente, né? E o superego, né? Esses são conceitos não do Jung, do Freud, que Jung não usa superego e nem id. Mas então, o superego seria a moral internalizada dentro de mim. Essa moral não quer dizer a moral espiritual, a ética da lei divina, é a moral dos padrões que eu assimilei da cultura, da família, né? Ah, isso é feio, isso é pecado, isso é horrível. Daí o superego impede de eu olhar e reconhecer os meus impulsos do id. Aí como, né? Porque o Freud vai falar exatamente dessa dinâmica do incesto do filho com a mãe, da filha com o pai. Então, eu tenho um desejo pela mãe, mas eu tenho que recalcar esse desejo. Então, reprimir. Então todo o processo de lidar com os impulsos, quando é incompatível, eu uso do quê? Recalque, quando o recalque é um processo de cisão, e a repressão é uma coisa mais branda, né? Onde eu reprimo. Então, eu não posso ter relação com a minha mãe, então eu vou sonhar com a minha tia. Mas a minha tia é muito parecida com a minha mãe, então eu vou sonhar com a minha professora. Mas a professora tem um cabelo parecido com a minha mãe. Então, meu superego não aceita, então eu vou sonhar com
a vizinha que um dia botou um vestido parecido com a minha mãe, mas não é minha mãe, mas no fundo eu quero a minha mãe, né? Então, Pode, né, a criança, né, deseja ter a mãe, mas como ela é incompatível, porque o pai é o dono da mãe, né, e há um período do incesto, então ele vai criar malabarismo para que esse desejo seja realizado de maneira disfarçada. Ou quando é muito incompatível, ele reprime e recalca. O recalque daí é uma negação. Então, no recalque, né, o que acontece? Eu reprimo e dissocio. Então, junto com a repressão e recalque, há uma negação. Eu nego que aquilo é um desejo meu. Faz de conta que aquilo não existe, né? Eu me recuso a aceitar esse impulso dentro de mim, né? Então, de uma certa maneira, eu tento negar. Porque se isso vem à tona, isso vai gerar sofrimento. É incompatível com a moral, ou incompatível com a minha capacidade de lidar com aquela realidade, né? Então, de uma maneira, eu ponho lá no porão, lá embaixo do tapete. Então, na nossa casa, né, sempre tem aquele quartinho dos despejos, né? Aquela gaveta, a gente vai guardando coisa, vai guardando, né? E vai sendo esquecido e fica lá. Então, ou num porão, ou num sótão, ou em algum lugar, tem um quartinho, não tinha um quartinho lá nos fundos, né? Que tinha um monte de coisa, tiveram que limpar, né? Mas tem que limpar, né? Mas tem que abrir. Então, a nossa casa interna também, muitas vezes, a gente vai acumulando sujeira, desejos, impulsos incompatíveis, que a gente não sabe como lidar, dizer, eu não quero olhar, eu não quero lidar com isso, não, um dia eu olho. Aí eu vou botando, né, para o lado, né, aquilo vai enchendo. Então, isso é o primeiro esquema de mecanismo de defesa, negar e reprimir. Tá? Então, e as duas coisas vêm junto muitas vezes, né? Porque para mim poder reprimir, eu tenho que negar. Então, eu nego e reprimo. Ou faço um recalque, né? Então, tudo que é incompatível com a minha forma de viver a vida, de reconhecer a minha vida, de uma certa maneira, algo que é aceitável para mim ou para o mundo, e que eu não suporto, né? Por medo de ser rejeitado, por uma censura, por uma culpa, por algum outro processo, então eu faço sempre crise de defesa. Isso pode acontecer com qualquer ponto da minha vida. Vocês poderiam dar um exemplo de negação e repressão? Alguém tem um exemplo para trazer? Oi? Negação ou repressão. Alguém tem? Porque isso pode ser uma coisa bastante, assim, um núcleo importante na minha personalidade, pode ser detalhes. Então eu posso reprimir ideias, eu posso reprimir ou negar sentimentos, eu posso reprimir e negar partes minha inteira. Então, por exemplo, eu posso ser homossexual, né? E negar que eu sou homossexual, ter uma homofobia internalizada. Eu não suporto a ideia de ser homossexual. E eu nego, faço de conta que eu não sou. Mas eu tenho um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, mas eu nego, então eu estou reprimindo, negando uma parte minha, né? Ou eu tinha muita raiva do meu pai, porque ele me reprimia, mas ao mesmo tempo eu amava ele, e isso me dava ambivalência entre o amor e a raiva, mas eu aprendi na igreja que eu não posso ter raiva do meu pai, então, meu Deus, é meu pai, eu tenho medo que ele morra com a minha raiva, que eu faço uma fantasia onipotente, porque o padre falou que se tiver raiva, isso pode, né? Ou tem uma fantasia obsessiva, que se eu tiver raiva, a minha raiva vai matar o outro, então eu tenho medo de lidar com a raiva, então eu não posso ter raiva. Eu reprimo a raiva, e eu reprimo a minha raiva do meu pai, e aí eu evito essa raiva,
né? Reprimo, eu nego que ele me incomoda e aquilo fica no meu inconsciente. Então, na verdade, eu não resolvi aquilo. Eu não elaborei aquilo. Eu não solucionei aquilo. Aquilo apenas ficou negado e reprimido. Então, a gente tem uma tendência de negar e reprimir. Seja emoções, desejos, tendências, impulsos, né? E assim por diante. Então, tudo pode ser um movimento de repressão e negação. Tá bom? Isso a gente faz, invariavelmente. Todos esses mecanismos de defesa, só que quando isso é muito maciço, ou de um conteúdo que é muito forte, da qual é muito presente, e ele insiste em aparecer, e eu insisto em negar e reprimir, isso vai gerando um problema de forças internas, né? Então, mais força eu tenho que fazer para reprimir, mais força eu tenho que fazer para negar. E quanto mais eu nego, né, e ponho isso fora de mim, mais eu perco o contato com aquela realidade. Né? E aquilo vai ficando, então, como uma parte minha não reconhecida. E por eu não reconhecer, aquilo pode vir de uma maneira, né, disfarçada. Né? Aquilo pode vir criar outros mecanismos de defesa que a gente pode... Por exemplo, eu posso começar a ter ódio de homossexuais. Porque, no fundo, eu estou odiando uma parte minha, que eu não aceito, mas como eu nego, eu projeto isso no outro. E começo a odiar todo mundo que é homossexual. Ou, né, eu se torno moralista. Eu se torno uma pessoa que luta contra, né? E acho que é pecado. E, na verdade, todo esse discurso de ódio pode estar encobrindo um desejo inconsciente meu. Então, isso pode levar num grau de complexidade e de comportamento que outros mecanismos vão sendo construídos para poder evitar o confronto com aquela realidade minha. Bem, e aí tem uma questão bem importante, que não é só defesa, né? Esse é um processo que, na verdade, pode ser usado como defesa, mas é um processo natural do funcionamento de todos nós. Como eu falei para vocês, que a nossa consciência sempre é parcial, que a nossa consciência é sempre limitada, que a gente não enxerga tudo, que a gente não consegue reconhecer a nossa realidade, que a gente não sabe lidar com aspectos nossos, por desconhecimento, por dificuldade, em algum grau, todo relacionamento humano, todo, sem exceção, casamento, irmão, irmã, pai e filho, colega de trabalho, todo relacionamento, não é um ou outro, vai ter algum tipo de projeção de transferência. Só não tem projeção de transferência se a nossa consciência for plena. Como a gente não está auto-iluminado e não está ainda planificado, uma parte nossa vai ser transferida e projetada para o outro. Então, a projeção, do ponto de vista psicológico, ela não é só uma defesa, tá, gente? Ela pode ser uma defesa, mas ela pode ser uma tentativa de trazer para perto da minha consciência algo desconhecido de mim. Então, a projeção e a transferência é uma forma pedagógica de criar um caminho de tomada de consciência, e não só defesa, tá? Então, eu posso projetar tudo aquilo que eu não aceito em mim, tudo aquilo de uma certa maneira que eu não suporto em mim, eu enxergo no outro. Então eu projeto no outro. Então os outros que são os ruins. Os outros que são o errado. Então a gente tenta projetar as coisas nos outros. Então a projeção é um mecanismo mais usado, mais comum, mais presente na nossa dinâmica.
depois da negação e da repressão. Então, tudo aquilo que me incomoda no outro não é de graça. Nunca é de graça. Tudo aquilo que me afeta emocionalmente no outro é que bateu em algum lugar em mim. Porque senão aquilo não me incomodaria. Eu seria indiferente, eu não teria aquela reação emocional. Então, se aquilo me toca de uma certa maneira, eu tenho uma aversão, ou raiva, ou incômodo, ou algum tipo de desconforto, é porque isso tem a ver comigo. Né? Quanto mais aquilo me incomoda, mais projetado está no outro, mais está negado em mim e mais projetado está no outro. Tá? Então, por exemplo, né, se eu tenho uma agressividade não reconhecida em mim, e não sei lidar com a agressividade, e eu nego, toda pessoa que é agressiva, que age de uma maneira mais brusca, aquilo me incomoda. Puxa, que cara mais... Né? Bah, cara agressivo, bah, olha que exagero... Por que isso, né? Eu fico com raiva. Por quê? Porque está me mostrando uma coisa minha que eu não gosto. Então, a projeção, ao mesmo tempo que é uma defesa, eu estou enxergando no outro algo que eu não consigo reconhecer em mim, também é uma forma de chamar a atenção minha. Então, aquilo que me chama... Porque na Grécia Antiga, belo é tudo aquilo que tem força suficiente para chamar a minha atenção. Isso é a noção de beleza para a Grécia Antiga. Se aquilo me incomodou, me chamou a atenção, porque aquilo é belo. Então, a belo é aquilo que gera espanto, aquilo que me surpreende, né? Tanto positivamente como negativamente. Então, tudo aquilo que me toca a alma, de alguma maneira, e me chama a atenção, é porque tem um valor de alma lá. Tem algo lá meu que está reconhecido no outro. Então, tanto a paixão, como o ódio, como a raiva, tem projeção. Sempre. Tudo aquilo que imobiliza emocionalmente muito, tem algum tipo de projeção. Então, eu estou vendo coisas no outro que são minhas. Ou tenho necessidade de reconhecer coisas no outro que são importantes para mim. Então, isso é do mundo da projeção. Mas a projeção é uma tentativa também da vida dizer, como eu não posso fugir de mim mesmo, é a vida dizendo, olha, melhor para isso. Isso faz parte da tua vida. A projeção é uma tentativa de fazer consciência. Então, a psicologia junguiana e a Joana de Ângeles, ela não vê só a projeção como defesa, tá, gente? Ela vê a projeção como uma forma da vida espelhar e me apresentar algo que eu ainda não consigo enxergar. Como eu não consigo enxergar em mim, eu começo a enxergar no outro, para depois dizer, mas isso sou eu. Então, começo a me acostumar com aquilo, né? Isso existe, que estranho, né? Estranho, não gostei muito. Mas existe. Mas é mais comum do que eu imaginava, tem aqui, tem ali. Eu tenho que dizer, mas eu sou igual, né? Então, a projeção é uma forma de tentar me acostumar com aquela realidade, para poder perceber que aquilo faz parte também do meu mundo. Tá? Então, a projeção tanto é um mecanismo de defesa, como é também um movimento natural da vida de tentar fazer consciência daquilo que é inconsciente em mim. E a transferência é, de uma certa maneira, uma forma de projeção. Só que a transferência está ligada aos papéis e aos vínculos emocionais importantes na minha vida. Então, eu vou transferir para o outro um papel em um lugar emocional que eu ainda estou preso ou não está resolvido. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma dificuldade com figura de autoridade, né, eu tenho um pai muito crítico, muito exigente, que me desqualificava,
eu me sentia impotente frente ao meu pai, né? Eu estou lá brincando, chegou meu pai, eu já fico tímido, eu vou fazer algumas coisas, se meu pai está me olhando, eu fico desajeitado, ele já vem criticar, só podia ser você mesmo, eu fico com medo, fico bloqueado, então eu tinha uma certa dificuldade com meu pai, porque ele era uma figura ameaçadora. Daí eu vou trabalhar numa empresa e os meus chefes parecidos com o meu pai. Ou tem uma característica psicológica do meu pai. O que acontece? Eu transfiro, né? Eu faço uma transferência, eu reatualizo a minha relação com meu pai na figura de autoridade do meu chefe. E eu vou me sentir inibido, eu vou me sentir que nem uma criança, não, quando o chefe está me olhando. Eu volto a ser aquele menino com medo da reação do meu pai, né? Porque não está resolvido. Então, a transferência eu vou atualizar as relações emocionais mal resolvidas nos papéis e relações atuais, nas relações do mundo. Então, por exemplo, eu posso buscar na vida afetiva, na vida marital, não uma companheira, mas transferir para minha esposa a mãe, né? Porque eu sou muito infantil, eu estou ainda muito preso nessa coisa infantil, e aí eu quero não uma mulher, eu quero uma mãe. Eu transfiro para a esposa essa figura maternal. E se ela se identifica com isso, né, e gosta de ser maternal, juntou a fome com a vontade de comer, né, e está lá o bebezão com a sua mãe, ambulante, né, vivendo a vida. Então, isso são questões de transferência. Então, a transferência sempre vai acontecer, gente, em maior ou menor grau. Todas as relações humanas têm algum nível de transferência e algum nível de projeção. Não tem como a gente viver sem isso, tá? Porque faz parte do exercício da vida. Eu até transfiro para poder, de uma certa maneira, de um lado eu estou preso lá, mas de outro lado a transferência é uma forma de atualizar e tentar mudar. Porque a vida sempre é um caminho e um convite para a regeneração. Sempre é uma oportunidade nova de transformação. Então, eu repito o padrão, mas no repetir o padrão, sempre tem um movimento de mudança. Daí vem aquela criança dentro de mim, na figura de autoridade, daí, de repente, aquele chefe que parecia um chefe autoritário, que nem meu pai, me dá um apoio, daí aquilo muda, puxa, então aquele olhar crítico foi positivo, eu me sinto capaz, eu vou mudando, aquela criança não se sente mais tão reprimida, eu consigo lhe dar apoio, enfrento o meu chefe, enfrento o olhar dele, eu estou não só enfrentando aquela situação, mas estou curando aquela ferida emocional do passado. Então, eu estou reatualizando os dramas, porque a reencarnação não é isso. Tu volta, né, e reatualiza, né, os dramas do passado que não resolveu. Os personagens são os mesmos, geralmente, né? Aí a gente vai repetir coisas, mas tentando mudar, né, com novas oportunidades, com novas chances, com um novo projeto, mas tendo que enfrentar aqueles elementos do passado que estão atualizados aqui nas possibilidades ou de eu ficar preso de novo no passado e continuar repetindo o padrão, ou de mudar. Então, o movimento da alma é circular, tá, gente? A alma, ela repete padrões, ela repete situações para ganhar em consciência e profundidade. Então, nas relações humanas, tu vai também transferir e projetar para que tu possa, de uma certa maneira, não só se defender e estar preso ao passado, mas com uma oportunidade também de mudar os papéis e superar aquele drama da qual ainda tu está emocionalmente preso e emocionalmente ferido. Tá? Só que a projeção não se dá só nas relações humanas, dá em tudo. Então, como o exemplo aqui, né? Eu estou preso na rua, né? Em vez de ver que eu sou meio tonto, meio banana, ou estou meio preocupado, ou meio inconsciente, eu culpo, né, a pedra, né? Deus chuta a pedra, né? Ah, essa pedra aqui, ou a prefeitura, né? Mesmo que
tem uma certa lógica, a prefeitura devia estar cuidando mais das vias públicas, mas não posso botar toda a culpa lá, né? É culpa minha também, que estou desatento, ou que eu estou num estado de sono, ou num estado de preocupação, que não consigo prestar atenção na rua. Então é mais fácil eu projetar no outro, né, fora de mim, do que assumir a minha responsabilidade de ter tropeçado na pedra. Então, toda a projeção ela se dá de várias maneiras, né? Então, tu culpa outra pessoa, tu projeta coisas tuas que tu não gosta no outro, as coisas que tu não consegue enxergar, tu projeta no outro. A projeção ele pode se dar de várias maneiras, e quanto mais forte é a projeção, mais emocionalmente intensa é a tua reação frente ao outro. Então, quanto mais inconsciente de mim, quanto mais incompatível é aquele conteúdo dentro de mim, mais eu vou ver fora de mim e mais aquilo vai me incomodar. Então, por isso que quando a coisa te incomoda muito, emocionalmente te perturba, então tu tem que dar uma paradinha e dizer, puxa, alguma coisa tem, não é de graça. Se a coisa está me incomodando tanto, se está me pegando tanto, está batendo em algum lugar complicado na minha vida. Então, o outro acaba sendo um espelho para mim. O outro acaba sendo sempre uma forma de poder, de uma certa maneira, reconhecer que tem alguma questão ali que está me capturando. E por isso que é muito comum, né, aquele dito popular, que quando tu aponta o dedo para alguém, tu aponta 4 dedos para ti, né? Então, de uma certa maneira, né, tudo que tu vê no outro e não gosta, é porque, de uma certa maneira, alguma coisa inconsciente tem relação com aquele elemento. Não necessariamente que seja uma coisa tão literal, né? Pode ser que tu não goste dele, não porque é algo que tu não aceita em ti. Pode ser, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de projeção para ver como pode ter variações. Por exemplo, uma pessoa que é muito snob, muito narcisista, muito arrogante, então ela chega na festa se achando, ó, cheguei, gente, né? Uma que está se arrumaram, né? Se acham, né? E aquilo, puxa, lá vem o chato, lá vem o arrogante, né? Então, de uma certa maneira, me incomoda a arrogância do cara. O cara é realmente arrogante, realmente é narcisista, realmente o cara é petulante. Mas se me incomoda tanto, talvez não é porque eu tenha petulância e arrogância também. Nem sempre a relação é de espelhamento direto. Talvez é porque eu tenho autoestima baixa e, no fundo, eu desejaria ter a capacidade dele de chegar num lugar e dizer, eu posso, eu também mereço, eu também quero ser amado. Mas como eu tenho autoestima baixa, e eu fico ali esperando que o mundo me aceite, diga, por favor, pode entrar, né? E o outro já chega com o espaço me atropelando, né? E não pede nem licença, aquilo me incomoda, porque aquilo revela uma capacidade que nele é patológica, que é exagerada, mas que falta em mim. E me incomoda, eu estou projetando nele uma coisa, mas que na verdade tem a ver com a minha condição emocional. Então, não quer dizer que eu seja arrogante, né? Porque está me incomodando, pode dizer que pode faltar em mim aquela qualidade de se sentir capaz de ocupar aquele espaço no mundo, né? Então, esse processo pode se dar de várias maneiras, tá? Assim como a relação transferencial, né? Eu posso transferir algo que é direto, né? Então, eu tenho um lado infantil, aí eu busco, de uma certa maneira, um papel de alguém que vem complementar, né? E assumir, me pegar no colo, né? E me acolher na minha infantilidade. Eu posso transferir, então, o pai e a mãe para o outro, mas eu posso transferir também a minha infantilidade, né? E aí tem que a gente não... que é acho que está aqui, né? Não. Que é um outro exemplo. Mas daí é uma identificação projetiva, né? Daí eu projeto e me identifico.
Então, esse é um outro mecanismo de defesa. Você pode projetar e estar se identificando ao mesmo tempo. Então, de uma certa maneira, eu me sinto aquela serzinho desamparado, triste, sem atração. Daí, quando eu vejo um mendigo na rua, eu choro. Ai, meu Deus, que pena daquela criaturinha. Tô coitadinho, tão rejeitado pelo mundo. Na verdade, é pena de mim. Eu estou me vendo no outro. Na verdade, eu não estou tendo cuidado. Eu não tenho compaixão pelo outro. Eu só tenho pena porque, na verdade, está tocando numa dor minha. Então, eu estou me identificando, uma projeção identificativa. Então, eu não quero, né? Eu só cuido daí eu só cuido de mendigo. Daí, quando tem uma criança, um velhinho, eu não estou nem aí. Né? Ah, não, cachorrinho, velhinho, criança, azar é deles, estão aí no mundo, eles que se virem, mas mendigo, meu Deus, daí eu me desmancho. Por quê? Porque não é interesse pelo outro, é meu lado, né? Que é meu lado desmilinguido, né? Pobre, carente. Então eu estou, na verdade, me identificando com aquela dor, porque é minha dor, né? Por isso que algumas profissões de ajuda, como psicólogo social, né, tem a ver com isso. Muitas pesquisas, né, gente, que são feitas, mostram que pessoas que tiveram na sua família ambientes de desamparo e onde as pessoas eram muito sensíveis a essa realidade, se tornam depois psicólogos de serviço social. Né? Porque daí, como viveu essa dor, vai cuidar da dor do outro. Né? Por quê? Aí que tá. Então, de uma certa maneira, a gente fala que a tua dor pode também ser a tua vocação. Tem na mitologia grega o Quiron, né? O Quiron é o curador ferido, que é o arquétipo do curador. Quiron era um centauro que era imortal, ele não podia morrer. E Hércules, ou Heracles, né, era o herói, né, o grande herói grego, ele tinha flechas mortais. Então, onde ele atingia, matava. E ele, sem querer, acertou Quiron. Daí ficou um impasse, né? A flecha é mortal, mas Quiron é imortal. Então, o que aconteceu com Quiron? Ele não morreu, porque ele é imortal, mas como a flecha era mortal, ele criou uma ferida que nunca se fechava. Né? Então, o Quiron carregava uma ferida eterna junto com ele. E ele se torna o grande orientador dos heróis. Ele é o sábio que ensina os heróis a se tornar heróis. Né? Então, de uma certa maneira, o Quiron representa aquela ferida que eu trago numa encarnação, que eu tenho que passar para sensibilizar a minha alma em relação à minha vocação. Então, às vezes, essa identificação projetiva não é só uma defesa, é uma forma de um chamado para olhar para uma questão da qual talvez em outra vida fui causador das dores do mundo. Né? De repente eu machuquei muitas pessoas, de repente eu desencaminhei muita gente, de repente agora eu venho numa família que me rejeita, que me maltrata, para me sensibilizar e ver a dor que eu infligi nos outros e para reconhecer que eu preciso de ajudar agora as pessoas em relação a essa questão. Então, muitas vezes, eu brinco que eu me tornei psicólogo por causa do trauma do meu irmão. Né? Graças a ele. Quando ele era pequenininho, a gente foi pela primeira vez posar na casa de um tio e de uma tia minha numa outra cidade. Então, aquela coisa de criança pequena, indo posar fora da casa dos pais, tudo é muito maravilhoso, assustador, aquela insegurança, né? A criança tem medo de ficar longe dos pais, da segurança, mas ao mesmo tempo está lá. E o Gilson está num ambiente estranho, né? Isso vai ter sido filmado, né? Num ambiente estranho, ele sentiu vontade de fazer cocô. E não sabia onde era um banheiro, e ficou com medo de perguntar para o tio, seja lá por causa do complexo dele, né?
e fez o cocôzinho dele, que não era tão cocôzinho assim, na garagem do tio, né? No cantinho da garagem do tio, né? Aí quando o tio, né, entrou na garagem, tive aquele presente lá. Perguntou para o Gilson: foi tu que fez o cocô? Né? Foi tu que fez o cocô? E o Gilson: não fui eu, foi o Gelson. Foi o Gelson. Botou em cima de mim. E eu não sabia de nada. Então eu estava lá, né, naquele paraíso, na casa do meu tio, achando que a vida era boa, né? E de repente veio meu tio já puxando a minha orelha. O quê? Assim, ele, em vez de perguntar, ele acreditou no meu irmão, né? E foi um susto psicológico tão grande, emocional, porque quando tu não espera nada e tu não entende nada, eu me senti assim: o que eu fiz? O que aconteceu? O mundo acabou, ninguém me avisou, o que eu tenho? E eu não entendia nada. E ele continuava falando, eu não estava entendendo nada. E o Gil só me olhando com aquela cara de perverso e assustado ao mesmo tempo, né? Tipo assim, né? E o meu tio me puxou pela orelha e foi lá, que eu limpasse o chão, né? E eu falei: meu Deus, o que é isso, né? E aí eu me senti injustiçado. Me deu uma dor, porque eu estava lá, me senti tão injustiçado que comecei a chorar de maneira desesperada. Né, que minha tia ficou: meu Deus, o que tu fez com o guri? Né? Eu queria meu pai, minha mãe, aquela coisa toda, quer voltar para casa, coisa regressiva, né? Quero olhar para o meu mundinho que eu conheço, eu que eu sei lidar. Daí minha tia me botou na cama, fez chazinho, contou contos de fada, aí comecei contos de fada, psicologia engana, né? Daí me senti sensibilizado, a minha dor, fui traumatizado, agora eu tenho que lidar com o trauma dos outros, né? Então, de uma certa maneira, o meu irmão me deu consciência do quanto é doloroso ser traumatizado, né? Então, ele me deu uma certa... Então, de uma certa maneira, né, gente, esses processos emocionais que a gente transfere para os outros e projeta, que são nossos, pode também não só ser um mecanismo de defesa, mas pode ser também uma necessidade de tu se ocupar com aquela realidade na tua vida, quando tu faz, então, uma identificação positiva. Então, como eu não consigo lidar com o meu trauma, né, eu vou lidar com o trauma do outro, né? Como fiquei sensibilizado com a minha dor, eu me humanizei e sou sensível com a dor do outro. Vamos estudar psicólogo, porque como eu vi que é difícil, né, estar num lugar de desamparo, de sofrimento emocional, então eu estou, de uma certa maneira, então, sensível à dor emocional do outro também. Então, muitas vezes, as nossas profissões, vocações, é um caminho também de projeção e de identificação, que não tem a ver só com defesa, mas tem a ver com processos psicológicos que são do próprio arranjo emocional da gente, né? Talvez o espírito, ele pede para vir no ambiente adverso, né, para que aquele ambiente provoque ele, para que ele possa encontrar um caminho para lidar com aquela realidade e ser um exemplo também para o mundo, né? Então, de uma certa maneira, nem toda identificação projetiva e toda projeção e transferência é uma coisa negativa. Pode ser uma defesa, pode ser uma fuga e pode ser também uma forma de tu se confrontar com uma questão importante na tua vida, a ponto de usar um psicólogo e um assistente social, né? Então, né? Muito bem, nós já estamos na nossa hora. Alguém tem uma pergunta ainda em relação a esses mecanismos de defesa? Que vocês queiram trazer algum exemplo, alguma questão? Alguém quer dar o seu testemunho aqui na frente? Tudo bem? Nenhuma pergunta, então, gente? Leandro, sim. Eu queria perguntar uma coisa a você. Eu não sei se há diferença e se existe diferença. Se você poderia, como você falou no primeiro bloco, que a criança, quando verifica dos pais, quando ela está passando por experiências que ela não aceita, assim, né? E aí ela cria histórias ou manda para o consciente, né? Se tem diferença, se há diferença nesse mecanismo de defesa do ego da gente já na fase adulta. Não tem defesa, não tem diferença, né? Porque, de uma certa maneira,
a gente vai criando um padrão, né? Então, se eu aprendi a lidar com a vida mentindo quando criança, pode ser que isso se torne um hábito para mim, né? A minha mãe, quando era pequena, dizia, não, diz que eu não estou. Então minha mãe dizia, então menti, né? Minha mãe mentiu, não estou em casa. Claro, eu como espírito, né, a razão que levou a minha mãe a mentir é uma razão dela. Eu copio, mas isso tem um sentido por eu como espírito. O que a criança vai copiar padrões da família, mas o significado desse comportamento está ligado às questões emocionais dela. Então, eu vou criar mecanismos, seja porque eu já trago uma tendência, seja porque eu aprendi com a minha inteligência e minha sagacidade a buscar naquele tipo de amostra do mundo um jeito de lidar com a vida, né? E aquilo vai se tornando daí um hábito, um padrão, um mecanismo que se torna usual em mim, né? Então, todas as vezes que eu tiver que lidar com um problema, eu dou uma desculpa, ou eu minto, né? Então, eu encontrei na mentira, né, uma forma de não enfrentar as dificuldades da vida. E essa mentira pode se tornar uma mentira interna. Eu minto para mim mesmo, né? Então, isso não só eu posso mentir para o mundo, começar a ser um processo muito mais elaborado, e quando vê, eu estou mentindo para mim mesmo. Não, eu não vou fazer tal coisa, porque daí eu começo a criar mentiras internas, justificativas, para não ter que enfrentar a realidade. Então, isso começa, geralmente, na infância e se torna um padrão para o adulto depois. A agressividade pode ser também. A agressividade é um atributo, não é uma qualidade, porque a agressividade é uma força da natureza, né? Não é nem boa nem ruim, né? Então, uma pessoa agressiva, ele não quer dizer que seja uma pessoa que tem algo negativo, ele tem uma tendência a esse atributo. Então, como atributo, todas essas forças da alma, a agressividade e outros padrões, não são qualidades. Atributo é uma condição, né? Agora, a qualidade, se vai ser positiva ou negativa, vai depender de como eu lido com essa agressividade. Então, por exemplo, né, um cirurgião, ele tem que ter uma cota de agressividade. Porque se eu não tiver agressividade, eu não corto o paciente. Eu não tenho força, né? Eu tenho que ser meio que agressivo, né? Então, eu tenho que ter vocação para a coisa. Então, eu tenho que ter... Agora, então, nesse sentido, a minha agressividade foi direcionada para um processo positivo. Agora, quando essa agressividade é fora de proporção, é deslocada, exagerada, se torna o quê? Violência. Daí se torna negativa. Então depende, né? O contexto, depende o lugar, depende a serviço de quem está a coisa. Então, uma agressividade pode se tornar um mecanismo de reação, de lidar com a vida, não lidar, e eu responder sempre com agressividade, e aí se tornar um padrão patológico, né? Porque eu não sei lidar de outra maneira. Então, eu tenho uma resposta pobre e emocionalmente inadequada. Então, eu reajo de maneira agressiva, e aí realmente se torna um hábito negativo, que pode se tornar até um sintoma sério, dependendo do nível que isso se dá, né? Mais alguma coisa, gente? Muito bem, então amanhã a gente continua nos mecanismos de defesa. Bom, depois da gente passar esses momentos tão agradáveis entre os cidadãos, né? Vai ter que a gente vai amanhã sempre nessa casa, seja aqui ou esteja aqui. A gente vamos fazer a nossa oração, agradecendo muitíssimo, né, a Jesus, nosso Mestre, nossa imagem mais próxima de Deus, né, que temos aqui na Terra. Agradecer por estarmos aqui nessa casa, por nos conhecermos, por nos reconhecermos, né, como espíritos familiares, de certa forma na mesma luta. E também agradecermos por estarmos reconhecendo de novo, né, que amigos que vêm de tão distante, de outro estado, né, como os dois companheiros que vieram lá, um veio de Brasília e agora o
Gelson lá do Sul, como companheiros também de trabalho. Isso só mostra a nossa amplitude desse trabalho e do propósito de Miguel Couto junto com outras casas. Então agradecemos muitíssimo e pedimos a Deus que possa elucidar a nossa mente, nosso coração, para que a gente consiga ter cada vez mais consciência dessa coletividade que trabalha para Jesus, que trabalha para o bem. Então que possamos voltar para casa em paz e voltarmos amanhã com bastante ânimo. Graças a Deus.